Será que vocês perderam o juízo? Que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Isto é o que nos diz Paulo em Gálatas 3:3. E o título da minha mensagem hoje é Continua na graça de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Gálatas e com tantos ensinamentos para cada um de nós, ele quer nos levar ou incentivar a continuar na graça, a permanecer no Evangelho da graça. E esse é o meu desejo também. Incentivo-te a teres uma Bíblia contigo, a tomares notas, a orares, a louvares Deus no final desta mensagem também, a orares pela igreja, orares por esta nação e a mobilizares também e a participares na construção da incrível Igreja de Cristo. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero partilhar com vocês 3 pontos e o primeiro é que a graça veio por Jesus, não foi pela lei nem pelas obras. E eu queria perguntar-te desde já também, como é que tu foste impactado no início, quando tu ouviste o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação? Será que foi pelo seu amor, pela sua graça, pelo perdão dos teus pecados, pelo sacrifício que Jesus fez por ti, por Ele ter ressuscitado? Ou será que tu foste impactado pelas obras ou pela lei? Todos nós iniciamos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, porque fomos impactados pelo seu amor, quando ouvimos o Evangelho de que a salvação estava ao nosso dispor, porque tinha sido pago um alto preço. Jesus tinha morrido naquela cruz em teu lugar e no meu lugar, e Ele tinha ressuscitado, está vivo, e o desejo dele é que tu e eu pudéssemos ter ou possamos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de fé, porque a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia também diz que a salvação não é por meio de obras. Sim, Deus salvou-nos para que pudéssemos participar numa obra incrível, em obras incríveis na construção da sua igreja, no avançar, no partilhar o seu Evangelho, mas nunca por esforço próprio para obter o que quer que fosse de Deus pelas nossas boas obras. Eu, pois, quero continuar, ou quero incentivar a que tu possas continuar a perseverar neste Evangelho que tu ouviste, neste Evangelho de graça. Porque, como eu disse, a graça veio por meio de Cristo. E Paulo alertou os Gálatas nesta carta e alerta-nos também a nós, para que nós possamos permanecer na graça e não regressar à lei, que era o que estava a acontecer com aqueles Gálatas. Ele disse em Gálatas, nos versículos 6 e 7 do primeiro capítulo, ele disse o seguinte: admira-me que vos afasteis tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro Evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Paulo leva este assunto muito a sério. Ele começa a carta com essa exortação. Na verdade, ele chama perversão a qualquer outro Evangelho, qualquer Evangelho que não seja o Evangelho da graça, o Evangelho do favor imerecido de Deus. Tentar ser justificado, santificado, perdoado, redimido ou salvo por esforço próprio, pelo teu esforço, pelas tuas obras ou pelo cumprimento da lei, é uma perversão do Evangelho de Cristo. É isto que Paulo está a dizer nesta carta. E ele perguntou diretamente à igreja da Galácia e pergunta-nos diretamente a nós: se recebestes vós o Espírito pelas obras da lei ou pela
pregação da fé. Sois assim tão insensatos, na verdade, sois assim tão ignorantes, sois assim tão estúpidos, que tendo começado pelo Espírito, estáis agora aperfeiçoados pela carne? Ou estão agora a tentar-se aperfeiçoar pela carne, pelo vosso esforço próprio? Isto em Gálatas 3, 2 e 3. Paulo estava a dizer-lhes que vocês começaram por crer na graça de Deus, porque dependem agora das obras. Isso é insensatez, isso é loucura. Devem continuar na graça, ou seja, no favor imerecido de Deus. Estas são palavras fortes de Paulo. Não comecem pela graça para depois terminar ou mudar para a lei. Não comecem com a nova aliança para depois regressarem à velha aliança. E o meu ponto 2 é: obedecer a Deus é manter-se no Evangelho da graça. Há quem diga que não é justificado pela lei, mas acredita que deve guardar a lei, praticar determinadas disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, a leitura da palavra, para evoluir ou por causa da sua santificação, para a sua santidade. Há quem acredite, inclusive, que há níveis de santidade ou de santificação. Mas, meu amigo, minha amiga, caros irmãos, tanto a justificação como a santificação, elas vêm apenas pela nossa fé na obra final, terminada, na obra consumada de Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. Mas vocês foram lavados, ou seja, perdoados. Vocês foram santificados, ou seja, separados para pertencer a Deus. Vocês foram justificados, ou seja, aceites por Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, ou seja, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Foi por Ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, que vocês foram perdoados, santificados, justificados. Amém? Em Levítico, no capítulo 20, no versículo 8, lá no Antigo Testamento, já dizia o seguinte: obedeçam aos meus decretos, é o Senhor a falar, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que vos santifica. É o Senhor que santifica, é o Senhor que nos santifica. E este versículo, na verdade, distingue dois pontos importantes. Em primeiro lugar, fala sobre obedecer ao Evangelho de Cristo, ou seja, ao Evangelho da graça, colocando-o em prática. E em segundo lugar, diz que é o Senhor que nos santifica. Não somos nós. Começamos a obedecer ao Evangelho de Cristo quando dissemos sim para Jesus, para entrar na nossa vida, para ser o nosso Senhor e Salvador. Quando confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração. E isso é graça, não foi nenhuma boa obra, não foi por intermédio das obras da lei. Ao fazermos isso, Ele realizou um ato de perdão, de santificação, de justificação, de redenção. Foi Ele, por ação dEle, por ação do Espírito Santo. Não somos nós, nunca seremos nós, através do nosso esforço próprio, ou das nossas boas obras, ou de disciplinas espirituais, como o jejum, a oração ou a leitura da Bíblia, ou pelo cumprimento das obras da lei, que nos justificamos, ou que nos santificamos, ou que nos redimimos, ou que nos salvamos ou mantemos a salvação. O que fazemos é porque sabemos que somos amados por Deus e decidimos amá-lo.
Se lemos a palavra de Deus é porque sabemos que isso edifica a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se lemos a palavra de Deus é porque queremos conhecer mais acerca do nosso Deus maravilhoso, acerca de quanto Ele nos ama, acerca de quem nós somos nele. E porque sabemos que nos ajuda a tomar boas decisões, a fazer escolhas certas, que nos ajuda a estar sensíveis à sua voz, a ouvir a voz dele. E é porque queremos saber mais do seu amor ou da sua graça, do seu reino. Se oramos é porque amamos estar na presença de Deus, é porque amamos conversar com o nosso Pai. Se jejuamos é porque fazemos-lo para nosso bem físico, para nosso bem mental e para nos dedicarmos mais a Deus e à sua palavra. Nunca para manter a nossa salvação ou para ser mais aceitos por Deus ou para um processo de santificação. Não. É o Senhor que nos santifica. E em terceiro lugar, a graça é e será sempre pela fé na obra de Jesus. Quando estiveres afirmado neste Evangelho da graça, a tua confiança, a tua segurança em Deus, elas vão estar no seu ponto máximo. Quando a tua confiança está no favor imerecido de Deus e não no teu desempenho, não te sentirás como se estivesses constantemente a entrar e a sair do favor e da aceitação de Deus. É triste, é lamentável quando alguns cristãos, quando algumas pessoas que se dizem que crentes em Jesus se voltem ou decidam deixar a graça e comecem a abraçar a velha aliança, a lei, as obras da lei. Ou seja, procurem agradar a Deus mediante as suas boas obras, ou por procurar fazê-lo pelo cumprimento de princípios de Deus. Sim, nós procuramos cumprir a palavra de Deus porque sabemos que, em primeiro lugar, é benéfico para nós e porque essa é a vontade de Deus para a construção do nosso futuro, mas não para um processo de santificação, de justificação ou de salvação. Essas pessoas por vezes sentem que Deus está satisfeito com elas, mas outras vezes sentem que Deus não está nada agradado com elas. Todos esses sentimentos, na verdade, baseiam-se predominantemente na sua própria avaliação de como é que saíram em determinada situação, em determinada decisão. Depende de como é que eles se sentem em relação a si próprios e não na forma como Deus os vê. Eles desviam o seu foco, o seu olhar de Deus, da obra consumada de Jesus, para se focarem neles próprios, no seu comportamento. E não há base bíblica da nova aliança para tais avaliações. E, na verdade, acabam por decidir eles próprios se são ou não merecedores das bênçãos e do favor de Deus. Quando, na verdade, essas bênçãos estão à sua disposição. A Bíblia diz que já fomos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, quando a nossa fé está em Jesus, nós já fomos abençoados com todo tipo de bênçãos. E elas estão disponíveis. O Pai não está a esconder as suas bênçãos dos seus filhos. Não, elas estão disponíveis. E tu recebe-las pela tua fé, sabendo que não és merecedor por ti próprio, pelo teu esforço ou pelas tuas obras, mas que Cristo te fez merecedor por causa da sua obra consumada na cruz. Hoje, eu quero incentivar-te a que tu penses e fales e que tu ajas sabendo que nunca se tratará de ti, que não se trata de ti ou das tuas obras, mas sim apenas e unicamente de Jesus e só dele. E entra em contacto com as suas bênçãos, aquelas que Ele já tem preparadas para ti. E o desejo do Pai
é abençoar-te. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos abençoar os nossos filhos e sabemos presentear os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Que quando nós éramos inimigos dele, ele já nos amava. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele já pensava em nos salvar, mesmo nós estando virados de costas para eles, mesmo nós sendo seus inimigos. Fomos alcançados pelo seu amor. Quanto mais agora, ao colocar a nossa fé em Jesus, por aquilo que ele fez. Amém? Oséias 6.3 incentiva-nos a conhecer e a prosseguir em conhecer Deus. E este relacionamento, este versículo é um versículo que eu amo muito porque fala sobre conhecer e prosseguir em nos relacionarmos com Ele, porque conhecer Deus tem a ver tudo com relacionamento pessoal. E o livro de João, no Novo Testamento, diz-nos que Jesus é a verdade e que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Conhece a sua graça e a verdade e permanece em conhecer essa graça e essa verdade. Não deixes a graça. Não saias da graça de Deus. Amém? Ou, talvez hoje, seja o dia da tua salvação. O dia de tu aceitares Jesus no teu coração. Sabes? Colocares a tua fé unicamente nele, na sua obra consumada. Talvez tenhas estado a viver até agora com base no teu desempenho, nas tuas boas obras e pensar que um dia Deus te aceitará ou que te salvará baseado nessas boas obras. É tempo de tu colocares a tua fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos salvos quando cremos nele, quando o aceitamos, quando recebemos como Senhor e Salvador, quando abrimos o nosso coração, quando desistimos de nós próprios para vivermos para Ele e por Ele.